Olá pessoal, vamos lá a mais um vídeo sobre o Perceptron, beleza? Nesse vídeo aqui eu trouxe um exemplo didático, né? A ideia é que a gente, digamos, desenvolva esse exemplo do zero. Eu vou tentar aqui codificar com vocês, mas eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, né, a programação. Esse código ele está meio que preparado, né? Ele já está pré-pronto. E a ideia aqui é que a gente vá construindo, né, os blocos de códigos mais importantes e a gente vai explicando cada bloco de código desse, né? A ideia desse exercício é que a gente consiga construir o Perceptron e treinar o Perceptron do zero, certo? Esse exemplo foi construído ou foi concebido de forma que o treinamento ele fosse facilitado, né? Então assim a gente tem, digamos, a gente consegue percorrer todo o processo de construir, treinar e o objetivo inicial desse exemplo, né, da construção desse Perceptron, é que ele fosse feito à mão, né? Então quem quiser brincar aí em casa, pegar o papel e começar a riscar é um exercício bem interessante, certo? Que aí você vai começar a entender o processo de construir, né, de montar o neurônio perceptro e também de treinar esse neurônio, né? Então esse passo a passo na mão é bem interessante, certo? Aqui eu vou fazer o código em Python, né? E esse código, é, a ideia também é que a gente consiga não mostrar tudo, porque o vídeo vai ficar um pouco longo, mas mostrar aqui as principais partes, né, que compõem o processo de construção desse código. Beleza? Então eu já deixei aqui um esqueleto pronto, tá vendo? E a gente vai tentar preencher esse esqueleto aqui, né, do processo de construção e treinamento do Perceptron. E aí eu vou tentar explicar o passo a passo para vocês, né? Mas só para dar uma enfatizada aqui no enunciado, né, do exercício, aqui a gente diz o seguinte: dada uma rede do tipo Perceptron formada por um neurônio com 3 terminais de entrada, certo? Então a gente tem um neurônio apenas e 3 terminais de entrada, né? E aí tem os pesos utilizados, né? A gente já tem um peso, um conjunto de pesos iniciais, né? Normalmente nas redes neurais a gente faz inicialização aleatória. Essa inicialização de pesos aqui é para tornar o exemplo mais didático, né? Para a gente conseguir treinar em poucos passos, né? Em poucas interações a gente vai treinar o modelo. Então a gente tem esse conjunto de pesos aqui, né? W0, W1, W2. A gente também tem o limiar, né? Que é um peso que fica, digamos, associado a uma entrada fixa, né? Então a gente vai ver que esse limiar vai estar sempre associado a -1, né? Se a gente voltar lá nas ilustrações das aulas anteriores, a gente consegue perceber onde é que se encaixa esse limiar, né? Ele é como se fosse uma entrada também para a rede, certo? Só que é uma entrada com um valor fixo. Nesse caso a gente escolheu -1, certo? E esse θ, né, esse peso também, ele vai ser modificado durante o processo de treinamento. Ok? Aí a gente tem duas questões, né? Primeiro, eu quero ensinar a rede, né, a gerar a saída -1 para o padrão 001 e vai gerar +1, né? A saída da rede vai ser +1 para o padrão 110. Beleza? E aí, depois de treinar, eu quero saber, né, qual vai ser a resposta para a rede para esses outros padrões, esses novos padrões, né? O padrão 111, 000, 100 e 011. Beleza? Esse exemplo eu fiz, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Eu acho que o professor gosta sempre de fazer essa brincadeira. Na minha época de faculdade, eu fiz esse exemplo na mão. Então, a brincadeira é que eu lembrei desse exemplo, achei bem interessante e resolvi trazer para vocês, né? Mas foi feito na minha época do mestrado e aí foi um exemplo que eu acho que ajudou bastante a compreender esse processo, né? De montar, de construir, de treinar e de ver o funcionamento, né, interno de uma rede neural simples, né? Mas que esse processo aqui, os elementos, né, do treinamento e da construção que aparecem aqui, eles aparecem também em outros algoritmos, né? Mas aqui a gente consegue ver de forma bem mais clara, porque a matemática dele é bem mais simples, né? Então vamos lá. Então, eu tenho um conjunto de dados iniciais, né? Eu vou ter, digamos, basicamente duas.
classes, né? E uma amostra para cada classe, então é uma base de dados bem reduzida, né? Aqui eu tenho só um conjunto de treinamento e um conjunto de teste ali no final, certo? Então, eu vou montar agora aqui os meus dados iniciais, né? A minha base de dados tem só, digamos, o elemento A, a amostra A e a amostra B. E aqui eu já organizei naquele dado que inicialmente ele dizia que era 001, né? Um número binário, né? Aqui eu montei esse número em formato de vetor, né? Então, organizei aqui os meus dados em formato vetor, né? Vetor também com números, que cada elemento dele é um número binário. Então, para a classe -1, né? Deixei um comentário aqui, né? Que é como diz o enunciado. Eu vou ter o padrão 001 e para a classe 1 eu vou ter o padrão 110. Né? Então tem dois padrões aqui distintos, cada um para uma classe inicial. Né? Eu estou usando o NumPy Array, vou importar também na biblioteca NumPy, esqueci de importar aqui, vou importar também. Vamos importar a biblioteca NumPy. Ok, pronto, eu tenho a NumPy, né, uma biblioteca que ela é muito útil para trabalhar com vetores, né? Operações entre vetores, ela tem muitos recursos bem interessantes, certo? Então, a gente vai usar o NumPy para facilitar aqui algumas operações, né? Então, ok, então a gente tem a base de dados, né, o conjunto de treinamento. A gente tem os pesos iniciais, né, que eu estou representando aqui também como um vetor, beleza? A gente tem a taxa de aprendizagem, né, é o eta, né? E a gente tem também o viés, né? Eu coloquei aqui uma variável bias. Beleza? Então, todas essas informações, elas são dadas aqui no enunciado da questão. Bom, então, preparamos aqui as nossas variáveis, preparamos, digamos, nosso ambiente aqui de programação. E aí a gente vai começar agora a construir as nossas funções, né? Lá no Perceptron, a gente tem lá uma função extremamente importante, né? Que é a soma ponderada, que é a ideia de todos os sinais sinápticos, eles vão ser, digamos, processados no corpo, né, do neurônio. Né? Então, a gente agora vai construir essa ideia aqui, né? Vamos construir aqui a minha função de soma ponderada. Beleza? Então, vamos colocar aqui. E aí a gente tem aqui como posso dizer, a gente tem aqui uma explicação breve, né, sobre como é construída a soma ponderada. Né? Lembrem que lá que cada x vai ter um peso w associado, né? X0 a W0, x1 a W1, x2 a W2, né? E o -1, que é o valor fixo lá do bias, né? É ligado ao θ, né, que é o bias. Beleza? Aqui eu tenho uma operação matemática que resolve isso rapidamente, de forma bem tranquila, que é a operação multiply, né, do NumPy Array. Multiply executa justamente essa operação aqui, beleza? E eu preciso também fazer essa outra operação, né, com o bias, né, que é como é que diz, que seria a multiplicação do -1, que é o fixo, vezes o outro peso. Né? Separei aqui porque justamente para usar esse recurso aqui do NumPy, beleza? E também eu não queria bagunçar muito esse valor dessa entrada aqui, ó, não colocar o -1 aqui, poderia ser também. Eu não queria deixar muito bagunçado, eu queria deixar exatamente como está no enunciado, beleza? Então, eu acabei separando, né, as multiplicações daqui dos pesos normais e do bias eu tenho separado, mas tem como fazer de forma diferente também, né? Aqui é para deixar mais didático, né? Eu queria deixar o mais didático possível aqui, para ficar bem claro o processo, né? Beleza? Então aqui eu construí a minha soma ponderada, eu recebo o vetor x, o vetor w, né? Vetor x, vetor w, como lá no enunciado. E aqui eu também aproveito e faço a multiplicação pelo bias, e aí eu faço a soma completa e jogo aí na minha variável u e retorno variável u. Beleza? Então, tranquilo aí a primeira parte. Vou rodar aqui para confirmar se está tudo ok. Depois rodar aqui também. Beleza? O próximo passo é a função de ativação. Né? Como é que a gente vai construir essa função de ativação? A minha função de ativação, eu vou fazer uma função bem simples e essa função de ativação será a função integral. Beleza?
Então eu vou fazer a minha função degrau. Ok? Então, a minha função de ativação vai ser a minha função degrau. Beleza? Ou a função, chamei de função de saída aqui, a função de ativação. Para que eu não esqueça aqui. Ativação. Deixar sem acento aqui para não bagunçar aqui minha programação. Ativação. Beleza. Então eu tenho aqui minha função de ativação de posição degrau, né? Degrau, ou seja, o meu valor, digamos, limite aqui, né? O limite é o zero, né? Se for abaixo de zero, né? Se for, na verdade, fazendo leitura, se for acima de zero, resposta 1. Se não, resposta menos 1, né? Se for abaixo de zero, se o valor de entrada, né? Daquele somatório lá, U, né? O resultado do somatório U for menor que zero, então responde menos 1. Maior que zero, responde 1. Beleza? Então, função de ativação, função da grau, uma função simples. Função de saída. E a função de saída vai computar tudo isso aí, né? Então, eu vou pegar a minha função. Vou criar aqui minha função de saída. E aí eu vou computar também a minha função. De. Vou retornar. Return. O processamento, né? Eu vou processar esse U. Né, função ativação. Deixa eu aqui para ver se ele já entende. Ativação, já entendeu? Pronto, eu vou rodar e aí eu vou pegar como entrada aquele somatório lá, né? Da soma ponderada, jogo em U. Essa soma ponderada vai para a função de ativação e aí eu gero a minha resposta aqui na função de saída. A saída da rede, né? Na verdade, eu criei uma função para representar a saída da rede. Chama de função de saída aqui nesse caso. Então, beleza? Aparentemente tudo ok. Pronto, então, basicamente a estrutura do neurônio, né, do perceptron, está montada. Eu tenho aqui a representação das entradas, a representação dos pesos, né, definir como é que é realizada a soma ponderada, definir como é a minha função degrau, e aqui eu defini também como é a função de saída. Então, o neurônio percebe aquela abstração lá, aquelas ilustrações que a gente viu nos vídeos anteriores, está aqui ilustrada no código, beleza? Qualquer coisa, dá uma revisadazinha lá no vídeo anterior, e aí vai revisando aí, tentando associar aquelas abstrações, aqueles gráficos, aqueles conceitos que foram vistos lá, com esse código que a gente está montando aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai partir agora para um outro ponto bem interessante, bem importante também, né, da construção. Eu montei a estrutura, montei a arquitetura do meu neurônio. Agora eu vou construir a minha função de ajuste, né, dos pesos, né? Ou seja, a função que de fato vai executar o aprendizado da rede, né? Vai desenvolver, vai realizar o processo de aprendizagem da rede, né? Ou seja, é a função que vai modificar os pesos, né? A função que vai ajustar os pesos, né? E aqui eu tenho uma expressãozinha aqui, ó, para a gente relembrar lá da minha equação. O novo peso, né? O novo WI, o novo W, né? Ele vai ser o WI anterior mais uma taxa de aprendizagem vezes o XI, né? Cada elemento XI, né? Lembrando que, ó, tem vários elementos XI aqui. O meu vetor XI aqui é um XI. Um XI 0, né? Aqui é um X0, X1, X2, XI, cada elemento desse aqui da minha amostra de treinamento. Então, eu tenho um XI e tenho o erro, né? O valor desejado menos o valor obtido pela rede, né? Então, montei aqui, ó, um neurônio, a função de saída, tem os pesos e tem o X, já é uma saída. Então, a gente vai usar isso aí já já. Ok? E aí eu monto a minha função de ajuste dos pesos, né? Então, coloquei aqui o erro, né? Só para ficar mais claro. Podia programar e implementar de outras maneiras, não tem nenhuma restrição. Então, aqui eu tenho o erro, né? O D menos o Y, o desejado menos o obtido. Eu tenho o X, né? Que é o meu vetor de entrada, né? Eu tenho o eta, que é a taxa de aprendizagem. E aqui eu tenho o W, né?
digamos assim, o W antigo, né? O W que eu tinha anteriormente. E aqui eu tenho um novo W e eu também vou ajustar o bias, né? O viés, né? O bias. Vou ajustar esse bias também, beleza? Então, novo bias, novo viés, ele é o anterior, também usando essa regrinha aqui, né? Ele é um peso, né? O WI, o bias também é um WI, né? Se eu quisesse colocar tudo no vetor só, daria certo também. Então, W, né? Botei aqui só para não carregar muito lá os dados de entrada, né? Beleza? Então, como é que eu ajusto W? Usando a mesma regrinha de adaptação, né? De ajuste dos pesos, né? E o menos um é o valor fixo. O menos um é o valor fixo para o valor fixo que eu defini lá no meu enunciado, né? Deixei um valor fixo aí para essa entrada aí desse peso, né? Como se fosse uma entradazinha ali fixa para aquele peso, né? Para o bias. Beleza, então, ok. Vou testar aqui e pronto. Aparentemente tudo ok. Pronto. Dado que toda a minha estrutura está montada, aí agora eu vou começar a executar de fato o treinamento, certo? O treinamento ele acontece em etapas iterativas, né? Eu vou fazendo iterações, né? Eu vou pegar uma entrada, o valor de entrada, apresentar para a rede, né? Esse valor de entrada ele será calculado, né? Ele será calculado de acordo com os pesos lá da rede e vai gerar uma saída, né? E aí esse valor de saída eu vou ajustar vou usar para ajustar os pesos, né? E encontrar novos pesos. E aí, esses novos pesos eu vou ter outra entrada e vou calcular uma nova saída e por aí vai. Então, vamos trazer aqui os nossos valores aqui para a gente começar a brincar e começar a brincadeira. Então, vou pegar aqui a minha primeira interação. Ela vai ficar aqui desse jeito aqui. Beleza? Então, para a entrada 001, a saída é menos 1, né? O valor desejado, então, é o menos 1, né? Da classe ali, menos 1. Como é que eu calculo a saída? Então, bem simples, eu tenho a saída, né? A minha função de saída pronta. Eu tenho o A e tenho os pesos, né? Os pesos estão aqui em cima, né? A gente já organizou, deixou tudo bonitinho. Pesos, está aqui, como é no enunciado. Então, aqui, ok. Então, aqui eu posso executar. Eu coloquei aqui de propósito para mostrar o Y, né, a saída para esse peso. Depois eu coloquei aqui para mostrar os pesos ajustados e o viés também. Beleza? Então aqui ele vai calcular. Vamos lá. Opa, calculou aqui. Conferir com minha colinha. Ok, tudo certinho. Então ele realmente calculou, né? A gente tem no slide, né, o cálculo realizado na mão. Então depois eu vou compartilhar com vocês também esse material, né? Para vocês, se quiserem fazer na mão, ele vai estar todo, digamos, todo o cálculo vai estar lá mostrado na mão, beleza? Uma tarefinha bem legal, mas isso é bem legal quem quiser fazer, quem puder fazer, façam que eu acho que é uma tarefa que ajuda bastante a clarear esse processo, beleza? E a ter bastante dúvida também, né? Pronto, então interação 1, ok. Aí o que é interessante dessa interação 1? Na primeira interação, o desejado era menos 1 e eu obtive 1. Ou seja, então o negócio está meio errado ainda, tem que ajustar. Então, ajustei. Se vocês observarem, né, nessa primeira, quando eu apresentei a primeira amostra, houve alteração dos pesos, ou seja, existe a saída ainda está com erro, então a partir desse erro eu ajusto os pesos. Quando eu apresentei a segunda amostra, o valor desejado era 1, né, positivo e a saída foi menos 1. Então, houve novamente um ajuste dos pesos, né? Vamos ver o que vai acontecer agora na interação 2, né? O que vocês acham que vai acontecer na interação 2? Será que a gente vai conseguir convergir? Será que esse erro vai para zero? Vamos conferir agora, né? Então, eu vou continuar, né? Esses valores aqui ó, dos pesos estão guardados lá na variável peso e eu vou continuar atualizando os pesos, né? Vou primeiro pegar esses pesos, pegar novamente o A, né? Então volto ao processo na interação 2, eu volto para digamos assim, o, o valor, a primeira amostra, né? Lá na minha base de dados e depois eu
calculo o valor y, né, de acordo com os pesos atualizados também. Né? Lembrando que esse processo é um processo bem simples, né? Ele mostra os pontos essenciais. Né? Nos algoritmos mais modernos, isso aqui, os princípios que a gente está vendo aqui vai aparecer também, só que com alguns detalhes a mais. Né? Então aqui está uma forma bem enxuta, bem simples, bem focada no que é realmente mais importante. Então, voltando aqui. Então, observe o que é que aconteceu aqui agora. Ó. O primeiro valor desejado era -1 e a saída da resposta foi -1. Então, não houve ajuste dos pesos. Né? Para o segundo elemento da minha base de dados, né, para o B, o desejado era 1 e a saída também deu 1. Então, também não houve ajuste dos pesos. Né? O bias ficou ali também parado, então tudo ok. Então, aí o que é interessante, né? O que é interessante notar é que na segunda interação, né? Lá na frente a gente vai ver o conceito de época. Na segunda interação, o sistema convergiu e aí a gente não precisa mais ajustar os pesos e se a gente continuar apresentando esses mesmos A e B nesse mesmo conjunto de treinamento, não vai acontecer mais nada na rede. Então ele convergiu, erro chegou a zero, ok, sucesso, né? E lembrando que isso aqui é um exemplo bem ilustrativo, né? Bem didático, beleza? Aí a segunda pergunta do exercício diz, né? Qual é a classe, né? Que classe pertence os padrões 111, 000, 100 e 011, né? E vou testar para esses dois aqui, né? O 11 e o 000, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Então vou pegar aqui esse primeiro. Vamos lá, pegar aqui esse primeiro, que é o 111. Botei aqui, eu criei um no PyArray, um T de teste, né? Uma amostra de teste. E aí a saída deu 1. Massa, show. Isso aí. Vamos ver agora o que acontece para o que vai acontecer para o 000. Então, para o 000, a minha saída deu -1. Então, beleza, né? Como eu já fiz esse exemplo, então era justamente esses os valores. Então, a gente conseguiu aqui fazer um teste em que encontrei uma nova amostra que pertence à classe 1, né? Ou a primeira classe A, né? Uma classe de rótulo 1, e encontrei outra amostra que pertence à classe de rótulo -1, né? Uma classe B, né? Enfim. Beleza? Então, é isso. Aqui a gente conseguiu, digamos, mostrar o processo, né, de treinamento, né, e de construção de um perceptron do zero. Né? Aqui a gente conseguiu visualizar os principais elementos. Beleza? Então, é isso. Certo? Então, só para revisar, primeiro passo, eu organizei aqui meus dados iniciais, né? A base de treinamento, né? Os pesos, o parâmetro, né, de treinamento também, a taxa de aprendizagem, né, o peso do bias. Montei aqui a minha estrutura da rede, né, a função de ativação, função de saída e também a minha função para fazer a soma ponderada. Fiz uma função de ajuste dos pesos também e pronto, montei a minha rede. Depois eu comecei a usar esse processo aí de forma interativa, né? É claro que num exemplo, digamos, mais realístico, né, mais próximo dos algoritmos atuais, a gente vai automatizar ao máximo esse processo, né? Quis mostrar aqui de forma bem destacada, né, bem manual, digamos assim, para vocês perceberem como é que as coisas funcionam realmente, beleza? Mas assim, esse Perceptron é legal porque ele mostra realmente a essência de toda essa estrutura, né, de construção construção do algoritmo, né, de construção do modelo e de utilização do modelo, né, e de treinamento do modelo. Beleza? Então, obrigado por assistirem e no material de aula, nos slides de aula, tem mais desafio para vocês. Nos outros vídeos também vou tentar trazer mais desafios. Obrigado e até o próximo.